Tudo bem, pessoal? Vou mostrar hoje para vocês uma aplicação, já tem aqui pronta, de sorteio de um dado virtual, um número entre 1 e 6. Então vou rodar rapidamente essa aplicação para dar um spoiler e daí a gente vai configurar desde o início. Então vamos supor que eu escolhi o número 5, vou jogar o dado, no caso um dado, sortear, opa, o número sorteado é 1, eu errei. Reiniciar, testar aqui, jogar o número 3, sortear, errei, vou sortear o 3 de novo, olha lá, saiu, o número sorteado é 3, você acertou, beleza. Se eu digitar o número 9, por exemplo, opa, erro, digite um número entre 1 e 6, reiniciar. Se eu digitar o número menos 5, não tem nada a ver, né? Tem que ser um número inteiro entre 1 e 6, reiniciar. Se eu digitar o número 1.5, nada a ver, número inteiro. 1,5. Nada a ver, está errado. Então vamos desenvolver essa aplicação. Bora lá. Eu vou iniciar um novo projeto. Vou chamar aqui dado virtual. Vamos nesse nome mesmo. Criar. O meu layout eu vou deixar na resolução 1280 por 720 pixels. É a mesma resolução da viewport, né, da janela de visualização, do tamanho da tela ou da visão da câmera, né? Então é esse o tamanho, essa resolução que ficará. Vou renomear também aqui o layout para layout principal e folha de eventos principal. Sempre procurem colocar os nomes obedecendo o padrão costas de camelo ou camel case, né, em que minúsculas e maiúsculas separam as palavras, nunca utilize acentuação, apesar de o construct estar em português, né, e ele usa acentuação aqui nos itens, na árvore do projeto, né, mas os nossos itens, os nossos objetos, nossas folhas de eventos, layouts, não devem ter acentuação. Vou inserir aqui um texto de título desse mini aplicativo. Então vou buscar aqui o objeto texto, vou deixá-lo com a fonte, um valor bom aqui de tamanho de fonte, 26. Vamos ver se vai ficar bom. Deixar em negrito, vou mudar a cor dessa fonte para meio laranja, um pouquinho mais aqui, ó, um laranja. Acho que está legal. Opa! É só um texto informativo, é só o título. Vou fazer até bem rápido isso daqui. Deixar tudo centralizadinho. Centro. Eu vou aumentar o tamanho desse camarada aqui. Vamos ver que tamanho que está. Vou arredondar aqui, ó. 1200 por 100. Deixar na posição mediana, 640 pixels, pode ser por 100 também. E vou mudar o texto. Digite um número entre 1 e 6 para o sorteio. Digite um número inteiro. Tá? É um texto informativo. Posso até adicionar outro texto aqui, olha, na parte de cima, com o seguinte conteúdo, dado virtual. Um dado de 6 lados virtual, né? Vou dar a cor aqui. Tá bom. Deixar centralizado esse camarada aqui também. Na posição, pode ser na posição 55, vai. Bom, feito isto, vou renomear esse objeto para texto informativo, tá? Depois, logo aqui embaixo, eu vou colocar um campo de entrada. Então, entrada de texto. Nessa entrada de texto, eu tenho uma colinha aqui dos tamanhos que eu já tinha feito, para ser mais rápido. Vou colocar o tamanho 80 por 40. Deixá-lo numa posição mais central
E é só isso, é um campo de entrada de texto, tá? Então, por enquanto, estamos montando a estrutura. Vou adicionar um botão nativo aqui do próprio Construct, o tamanho dele, um tamanho bacana, 75 por 35, com a palavra sortear. É o botão de sorteio. Vou deixar ele aqui no cantinho também. Logo aqui embaixo, eu vou adicionar outro objeto texto que vai me dar um aviso de erro caso o usuário digite aqui um número maior que 6, menor que 1, um número não inteiro, tá? Então, esse aqui será um aviso de erro, tá? Vou deixar assim. Vou dar uma ajeitadinha. A fonte pode ter tamanho 22, tá grande, será? Acho que tá bom. Deixar o texto um pouquinho maior, o espaço para o texto. Que tamanho? Vamos por aqui 1200 também. 1200 por 50, tá legal. A cor, vou colocar a cor vermelha, relacionada a erro. Posso deixar em negrito, que mais? Vou deixar tudo centralizado, olha, centro, centro, centro. Tá ok. Colocá-lo aqui na posição central também, 640 pixels. Porque o tamanho horizontal da tela é 1280, então 640 é a metade. Feito. O aviso do erro, mais um texto. Vou chamar esse texto aqui, texto erro, né? Texto de aviso de erro. Texto aviso de erro. Vou adicionar mais um objeto de texto aqui, logo abaixo, com o número sorteado. Aí vou deixar em negrito, a fonte posso colocar também 22, acho que tá bom. Deixar tudo no centro, centralizado. Centro, centro, centro. Deixar o tamanho grande. Vamos ver aqui um tamanho adequado, 1200 por 75, fica legalzinho aqui, fica bacana. Posição 640, pode ser 500. Tá, acho que eu vou colocar até mais para cima, 500, tá muito longe, 430, e 640. Beleza. Esse cara será o número sorteado. Ele mostrará esse espaço de texto, mostrará o número sorteado. Ok? Essas palavras que eu estou colocando aqui, principalmente nesses dois campos de texto, serão alteradas lá na folha de eventos, tá? É importante deixá-las aqui aparecendo na estruturação, no desenvolvimento, para a gente ter uma referência, tá? Mais um botão que é legal adicionar mais um botão, cadê botão? Ok. Botão de reiniciar. Então, o tamanho dele eu coloquei aqui no teste 110 por 40, fica legalzinho, fica bacana. E o texto dele, reiniciar, é um reset, tá? Acho que tá legal, né? Acho que tá bacana. Vou adicionar, vamos renomear, arrumar aqui os nomes. Esse aqui será o texto resultado. Texto resultado. Entrada de texto pode... Isso aqui, posso colocar entrada de valor ou entrada de número, tá? E eu já vou mostrar por quê. Deixa esse campo de entrada selecionado, vem aqui na propriedades, na esquerda, e vamos informar que nós queremos que seja inserido nesse campo de entrada número. Então tem um drop down list aqui, olha, no campo tipo, e vem aqui, coloque número. Tá? Ele vai aceitar números. Ainda assim a gente vai ter que testar se são números inteiros que estão entrando, ou se não são, se estão entre 1 e 6, enfim. Mas a gente já vai ver lá na folha de eventos.
Eu tenho que adicionar mais um objeto aqui. Aliás, antes de adicionar, vamos renomear esse botão. Tirar o til, acentuação. Vou chamar de botão sortear. E esse outro botão, também tiro o til. É sempre importante esses renames aqui, essas renomeações. Botão reiniciar. Tá? Então tá tudo nomeado, tudo legalzinho. Eu vou adicionar mais um objeto aqui nesse canto, uma sprite, que será o ponto de spawn. Vou adicionar uma cor qualquer nesse sprite, ó, com um baldinho de tinta. O tamanho dela fica bom aqui, colocar 80 por 80, o tamanho não importa tanto. Ela será apenas uma referência para eu spawnar um positivo ou um negativo, acertou ou errou o número sorteado, né? Vou deixar essa posição por enquanto e vou renomear essa sprite para ponto de spawn, ponto de geração de outro objeto, né? E qual outro objeto? Vou inserir mais dois objetos, mais duas sprites relacionadas ao positivo e ao negativo, né? Então, o sinal positivo, ok, acertou. Ó, ela será spawnada nesse ponto. Eu vou deixar ela um pouquinho aqui para baixo. Já vou renomeá-la para sinal positivo. E vou adicionar outra sprite. Cadê? Sprite. Que será o sinal negativo, né? E tá lá, tá feito. Deixar aqui, ó, ela será spawnada nesse ponto. Acho que tá bom o tamanho dela e a posição do ponto de spawn. Sinal negativo. Certo? Então, a estruturação, a estrutura já está feita. O passo agora é acessarmos a folha de eventos e trabalharmos no recebimento do dado aqui no campo de entrada, no sorteio, na verificação, na validação, se o número está entre 1 e 6, tá? Então vamos lá. Folha de eventos. O primeiro passo é criar algumas variáveis globais. Eu vou adicionar uma variável global chamada número digitado, que é do tipo número, tá? Obviamente será um número que o usuário vai digitar ali no campo de entrada. Ok, número digitado. Vou adicionar uma outra variável também, adicionar variável global, chamada variável var sorteio, que é o número a ser sorteado. Eu vou chamar de var sorteio também, do tipo número. Ok? E vamos adicionar um outro evento que, ao clicar o botão sortear, então, botão sortear, próximo, ao clicar, next, vou dar uma esticadinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir que aquela variável número digitado vai receber o valor inserido na caixa de texto, na caixa de entrada de texto. Então, qual será a ação? Sistema definir valor, aqui no grupo de variáveis locais e globais. Vou definir o valor do número digitado como sendo entrada de número, campo, entrada de número. Ó, se você começa a digitar, ele já aparece aqui na lista. Ponto text. O que eu quero pegar? Quero pegar o texto que foi inserido naquela caixa de entrada. Pronto. Então, joguei o texto que o usuário digitou na caixa de entrada na variável número digitado. E agora eu vou fazer alguns testes com essa variável número digitado. Por exemplo, se eu criar aqui um subevento, adicionar subevento, eu quero saber se ela está entre 1 e 6. Então, vou fazer uma pergunta. Olha, sistema, próximo, comparar variável, próximo. O número digitado, se ele for maior que 6 ou menor que 1,
Está errado, eu vou ter que dar alguma mensagem de erro. Então eu vou perguntar, é maior que 6? Ou, deixa eu dar uma esticadinha, perceba o uso da palavra ou, é uma operação lógica. Então venho aqui no cantinho, deixo amarelo, botão direito, criar bloco ou. Vou de novo no cantinho, adicionar outra condição. Se o número digitado é maior que 6 ou menor ou igual a 0, ou seja, se ele for negativo ou 0, vou ter que dar uma mensagem de erro, que o cara tem que reiniciar e não digitar o número inteiro, né? Então, de novo, comparar variável, próximo, número digitado é menor ou igual a 0, pronto. Ó, olha como que ele colocou a estrutura aqui. Ó. Vamos ler o que está escrito. Ao clicar, eu jogo o valor da caixa de entrada na variável número digitado, logo em seguida eu pergunto, o número digitado é maior que 6 ou é menor ou igual a 0? Se quaisquer uma dessas condições estiver satisfeita, eu tenho que dar uma mensagem de erro. Então eu vou colocar aqui na ação. Aqui do texto aviso de erro, né? Texto aviso de erro, próximo, definir texto, deixa eu ver aqui texto que eu tinha colocado, tá aqui, ó, erro, digite um número inteiro entre 1 e 6, tá? E tá feito. O cara não poderia ter digitado um número maior que 6 ou igual ou menor que 0, né? Vamos fazer um teste. Vamos lá. Vou rodar no modo de depuração, layout de depuração, porque a gente consegue enxergar a variável. Olha aqui, ó, as variáveis globais, a variável número digitado, que é a que interessa nesse momento. Então, venho aqui e digito o número 7, por exemplo. Ó. Quando eu clicar sortear, ele foi armazenado, mas apareceu a mensagem. Além de aparecer a mensagem, logo que o usuário, que o camarada clicar em sortear, é interessante nós desabilitarmos o botão sortear e a caixa de entrada de texto, para que não fique disponível para novas inserções, novos pressionamentos. A única alternativa da pessoa será o clique no reiniciar. Então vamos fazer isso também na folha de eventos. Ao clicar o botão sortear, eu já vou desabilitar a entrada de texto, a entrada de número, próximo, habilitar, vamos procurar aqui, olha lá, definir habilitado como desabilitado. Pronto. E também vou desabilitar aquele botão sortear. Botão sortear, aqui ó, definir habilitado, próximo, desabilitado. Certinho? Então se eu rodar de novo, olha, vamos digitar o número -1 agora. Sortear, erro, e esses dois itens estão desabilitados. Percebam que ao clicar em play, em rodar, já aparece esse texto, já aparece esse texto. Então nós vamos lá no início do layout dar uma limpada, adicionar novo evento, sistema, próximo, ao iniciar layout, vou deixar esse evento aqui como primeiro, tanto faz a posição dele, mas eu gosto de deixar no início porque ele tem a ver com o início do layout. Qual ação que eu vou colocar? Vou limpar aquela caixa de entrada de texto, vou dar uma limpada em tudo, aquele texto de aviso de erro, vou limpar esse texto. Esse ponto de spool também está aparecendo, olha, esse quadradinho verde água aqui, olha, ele está aparecendo. Então seleciono o camarada aqui e deixo com visibilidade inicial não selecionado. Dou um uncheck aqui, tá? Ó, se eu der play, aquele quadradinho do ponto de spool não mais aparece.
Eu não quero que apareça isso, nem isso também. Então, vamos, ao iniciar o layout, cadê texto de aviso de erro, definir texto, é só deixar vazio, aspas, aspas, tá? E de novo, vou fazer o mesmo pro texto resultado, né? Definir texto, próximo, pronto. Certinho? Agora, percebam que se o usuário digitar um número que não esteja entre 1 e 6, beleza, vai dar o aviso de erro, vai ter que reiniciar. Então vamos pedir para reiniciar. Vou adicionar um outro evento para cuidar do botão reiniciar. Ao clicar, o que eu faço? Eu vou fazer um reset das variáveis, um reiniciar das variáveis, redefinir as variáveis globais. Outra ação também será reiniciar o layout. Se eu vier aqui no grupo de layout, deve estar por aqui, reiniciar layout. Certo? Então vamos fazer um teste, vou clicar direto aqui no play. Sei lá, digitou o número 8, sortear. Vocês viram que não apareceram aquelas mensagens de erro já com antecedência, né? Somente quando aconteceu o erro mesmo. Estão desabilitados, o único jeito aqui é reiniciar. Por exemplo, -8, sortear, reiniciar e assim vai. Outra validação que eu tenho que fazer, eu não quero que o camarada, que o usuário digite um número fracionado, né, um número real. Eu quero que ele digite um número unicamente inteiro entre 1 e 6. Tá? Ele não pode digitar 1,7, -1,8, -4,9. Ele não pode digitar números com casas decimais, números do tipo float, números reais. E sim, especificamente, números inteiros entre 1 e 6. Então, para prevenir isso, para fazer essa validação, eu vou criar uma outra variável, adicionar variável global, com o nome teste de número. Tá? Ok. Aí, ao clicar no botão sortear, eu vou fazer a seguinte definição para essa variável teste de número. Então, vem aqui em adicionar ação, sistema, definir valor de uma variável, que é a variável teste de número, e eu vou falar que teste de número é igual ao número digitado menos a parte inteira desse número digitado. O que eu quero fazer com isso? Eu quero depois perguntar se o valor que aconteceu, que resultou dessa diferença, é diferente de 0. Se for diferente de 0 é porque o camarada digitou algum número fracionado, tá? Algum número não inteiro. Por exemplo, vamos pensar aqui, se a pessoa digitar 5,5, 5.5, então vou colocar aqui número digitado, que é o 5.5, menos a parte inteira do número digitado. Então 5.5 menos 5, que é a parte inteira do número digitado, dá 0,5. Logo em seguida eu vou perguntar, esse teste de número, esse resultado dessa diferença, é diferente de 0? Se é diferente de 0 é porque o cara digitou algum número não inteiro. E aí vai também aparecer a mensagem de erro, né? Então pronto, defini essa pequena equação, essa pequena conta, esse pequeno cálculo, e vou perguntar, adicionar mais um item aqui na operação lógica ou, adicionar outra condição, perguntando se aquela variável teste de número, comparar variável, teste de número é diferente do que? De 0. Pronto. Então, se é diferente de 0 é porque o cara digitou um número não inteiro. Se não, caso contrário, então deixo amarelo aqui no cantinho, olha, botão direito, adicionar
senão, é o else, né? O senão, caso contrário. Senão, eu posso já fazer o sorteio da variável. Qual será a ação? Definir que a var sorteio, a variável de sorteio, sistema, definir valor, var sorteio. Eu vou fazer um sorteio utilizando o comando aleatório ou o random, a randomização ou a aleatoriedade. Esse comando, vou fazer um sorteio no intervalo entre 1 e 7. Ué, mas não tem que ser entre 1 e 6? É porque ele não chega, o número que está aqui no segundo campo é o número que está ali menos 1 que faz o sorteio, é entre 1 e 6,99, tá? Só que o que me interessa também não são os números não inteiros. Eu não preciso sortear entre 1 e 7, eu não preciso do número 2,3, 3,4, 6,9, eu preciso da parte inteira apenas. Então eu vou fazer um arredondamento para baixo. Vou aplicar aqui o comando floor. Faço um arredondamento para baixo do número que for sorteado entre 1 e 7 menos um pouquinho, né? Entre 1 e 6,99. Por exemplo, se der 3,95, ele vai arredondar para 3. Se der 6,7, vai arredondar para 6. Então, vai pegar somente a parte inteira para baixo do número que deu, tá? E pronto, fiz o sorteio. Mas, agora eu vou perguntar o seguinte, vou fazer um subevento nesse senão e vou perguntar se o valor digitado, que o usuário digitou, é igual ao valor sorteado. Então, vou adicionar aqui, ó, subevento, adicionar um subevento, comparando variáveis, comparar variável. Qual? Número digitado é igual a var sorteio, a variável ao número que foi sorteado? Sim, se é igual, beleza, eu vou spawnar aquele sinal positivo e vou colocar um texto ali no campo do número sorteado, do resultado. Então vamos lá. Qual será a ação? Adicionar um texto aqui no resultado, definir texto. E que texto que eu vou colocar? Vou colocar assim, ó, o número sorteado é. Dois pontos, espaço. Vou adicionar um e comercial para concatenar aqui o valor da variável sorteada. Var sorteio. Vou fazer outra concatenação, outro e comercial. E vou iniciar aqui com aspas um outro texto. Posso colocar um pontinho, espaço, você acertou. Parabéns! Qualquer texto que você queira escrever. Então o número sorteado é tal e pronto, você acertou. E vou spawnar, adicionar ação, ponto de spawn, próximo, dar origem a outro objeto, próximo. Qual objeto? Vou spawnar o sinal positivo, deu certo. Só estou usando um layer, uma camada, pode deixar esses itens como estão. Pronto. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, posso puxar um pouquinho essa janela para cá. Ó. Acho que assim tá bom, né? Então, vou puxar um pouquinho para cá. Se o número digitado é igual ao valor sorteado, opa, acertou, spawno a imagem ali do joia, do sinal positivo, e está tudo certo. Vou adicionar aqui, caso contrário, se o número digitado não é igual à variável sorteada, então botão direito, deixa amarelo aqui no cantinho, botão direito, adicionar um senão, um outro caso contrário. Eu vou copiar esse texto e essa ação do spawn para facilitar. Eu copiei, colei, só que obviamente eu tenho que mudar
o texto aqui do resultado. O número sorteado é tal, só que ao invés de você acertou, você errou. Né? E, obviamente, eu vou spawnar aqui o sinal negativo. Certinho? Então, aparentemente, está tudo feitinho. Deixa eu ver. Então, a gente pode fazer um teste. Vamos fazer um teste lá no layout principal. Depois a gente dá uma recapitulada ao que foi feito. Então, play. Vamos supor que o camarada vem aqui e digite 5. Sortear. O número sorteado é 4. Você errou. Vejam que está desabilitada a caixa de entrada de números e o botãozinho sortear. Então, a única alternativa aqui é reiniciar. Vamos supor que eu quero tentar a sorte no 5 de novo. Jogo o dado, sortear. Deu 6. Errei. Eu vou jogar no 5 de novo. Deu 2. Errei. Jogar no 3. Deu 4. Errei. Jogar no 1. Deu 6. Tô ruim, hein? Vou fazer só mais um teste aqui, ó. No 3. Sortear. Deu 2. Errei. Vamos digitar um número absurdo aqui, 8. Tem que ser um dado entre 1 e 6. Isso aqui está simulando um dado de 6 faces, né? Erro, digite um número entre 1 e 6. Vou digitar aqui menos 5. Erro, tem que digitar um número inteiro entre 1 e 6, né? Vamos digitar um número não inteiro, 1.8. Erro, digite um número inteiro, cara. Reiniciar, menos 1.5. Sortear. Não, cara, tá errado. Vou fazer mais um teste. Vou tentar o número 5, sortear, errei. Número 6, sortear, errei. Número 5 de novo, sortear, deu 1. Então é isso aí, pessoal. Basicamente era isso que eu... Agora deu 5. Não estou acertando nada, hein? Tudo bem. Ó. 3. Ficou legal testar isso aqui, né? Ó. Última tentativa e daí eu paro. Tá bom, errei. Olha só, então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa aplicação ela é simples, ela simula um dado de 6 lados, né, de 6 faces, mas ela é interessante para aprendermos, para fixarmos o uso do senão ou caso contrário. Utilizamos 2 vezes aqui. Os resets de layout de variáveis, o spawn de imagens ou de quaisquer itens que seja, o uso da aleatoriedade, o uso do floor. Perceba aqui que o floor, o comando floor do inglês, foi traduzido para o português como inteiro menor. É arredondamento para baixo, né? E então fizemos algumas inserções de comandos que são bastante interessantes numa aplicação que é um tanto simples, né? Certinho? É isso aí então, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ficando por aqui, mas espero que tenham gostado, que tenham aproveitado aqui os conteúdos. Utilizamos também a operação lógica ou. Se isso for verdade, ou isso, coloque-se a mensagem de erro, né? Caso contrário, é porque está tudo certinho, tudo em riba, tudo certo, e eu vou lá e faço o sorteio da variável e coloco o valor sorteado na variável var sorteio. Certinho? Então é isso aí, basicamente isso que eu queria mostrar. É isso aí, valeu, até a próxima, galera. Valeu, até mais.